Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, o programa Unifra Entrevista, e o tema do programa de hoje é Teatro e Teledramaturgia em Tempos de Crise. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Luciano Gabi, que é ator e produtor aqui em Santa Maria, e a quem a gente já gentilmente agradece, Luciano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui, para a gente bater esse papo, enfim, uma conversa bastante descontraída. Luciano, quero saber de você o seguinte, para ser ator, cara, de que precisa? Tem que fazer curso, tem que fazer faculdade, tem que batalhar, tem que ter a tal da escola da vida, tem que aprender um pouquinho de cada coisa com cada profissional que trabalha, como é que é? Seja muito bem-vindo. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite também para poder falar sobre um tema, ainda mais no momento, que agora a gente vive um momento meio conturbado, mas enfim, vamos seguindo, né? Sim. Com bons brasileiros. Em relação a ser ator, cara, o que eu digo assim, o que eu vou falar hoje aqui é bem que a gente conversou. Perfeito. Vai ser coisas bem mais a ver com o que eu tenho imaginado nesses meus anos de carreira aqui na cidade. São né? quantos já? 2000 eu entrei no curso das artes cênicas e a partir de 2001, 2002 já comecei a fazer os trabalhos fora da academia. São 15 anos já, então. Praticamente, quase 15 anos 15 aí. anos. E aí o que eu te digo? Eu acho que o principal é a vontade, né? É uma vontade, eu sempre digo assim, e ter uma certa cara de pau. Porque o ator ele já precisa ter um despojamento para encarar essa vida, que é uma vida de muita criação, de suor, de trabalho, de vários personagens, enfim. E claro que cursos auxiliam muito, a faculdade das artes cênicas auxilia muito, inclusive muita coisa que eu faço hoje no decorrer de todos esses anos que eu tenho trabalhado, eu devo muito àquele tempo que eu aprendi lá, muitas técnicas, a parte de experienciar, a parte dos primeiros contatos com tudo que envolve a linguagem teatral, cenário, figurino, maquiagem, iluminação. Então, claro que todo estudo é válido, né? Tanto que tem tem aquele ditado que diz o que é o estudo, né? É verdade. O estudo ajuda em tudo. Então, para fazer teatro, também ajuda, com certeza. Gostaria de saber de você como é que é a preparação de um ator para cada personagem. Às vezes a gente acompanha, por exemplo, na teledramaturgia ou até mesmo no teatro também, lá no palco, o ator em uma mesma peça, às vezes, ou em uma mesma novela, por exemplo, ele acaba fazendo daqui a pouco dois personagens, um personagem mais cômico, outro mais sério, ou um mais de mocinho, outro mais de bandido. Como é que é a preparação do ator para o papel, Luciano? Vocês têm que estudar, vocês têm que mentalizar e passar, de certa forma, a viver a vida daquele personagem durante o tempo em que a peça está em cartaz ou que a novela está sendo gravada. Como é que é isso, hein? Sem dúvida, essa preparação, ela se dá muito, sim, pela entrega desse ator, dessa atriz, para esses personagens, né? A gente bebe muito da parte que é escrita, né? A parte que é roteirizada, ou a parte da dramaturgia em si, né? Que o dramaturgo quis escrever. E a partir dali, a gente vai mesclando com conhecimentos da nossa vida, como ser humano, como homem, como mulher, como criança, ou lembranças, para que a gente consiga ir preenchendo essa nova personalidade, essa nova persona que nasce a partir desse ator, dessa atriz. Sim. A gente tem imagens tuas participando de uma ação aqui na Unifra, né? E aí eu aproveito para te perguntar, é mais fácil fazer um personagem assim, dando risada, de comédia e tudo mais, do que fazer aquele personagem, digamos assim, mais dramático, de um drama, ou não tem diferença nenhuma para quem é ator? Eu diria que seriam diferenças diferentes. É bem isso mesmo. Porque num personagem mais dramático, ele vai te exigir uma concentração um pouco maior, algo um pouco mais que tu vai ter que buscar coisas mais introspectivas. E aí você pensa em coisas tristes para dramatizar ou como é que é? A parte da memória emotiva, ela é funcional em determinados papéis, em outros é bom às vezes não mexer muito, né? Para evitar qualquer confusão do ator com o personagem, né? Mas dessa parte mais cômica, a dificuldade maior é justamente tu estares ali aberto. Porque na verdade, que nem essa ação que mostraste ali, a gente vem aqui
os alunos não sabem, as pessoas que estão passando não sabem nada. Então a gente tem que vir realmente de peito aberto, com muita alegria, para que aquele jogo com o espectador que está nessas ações de marketing, interação, né? Isso, nessas ações de marketing, eles têm que olhar e se sentir à vontade e também saber que não vai acontecer nada de grave se eles participarem ou se eles interagirem com os personagens, né, com os atores. Claro. Ali a gente vê o clown, vê a perna de pau e vê um interlocutor. Sim. Foi uma ação de marketing bem legal que a gente fez aqui no Unifra. Na Unifra. Eu tenho uma outra imagem também, Luciano, tua, se preparando, acredito que para uma peça, e talvez de um personagem talvez mais dramático ou cômico e tudo mais, você vai explicar para nós agora. E aí o pessoal de casa acha que muitas vezes ser ator é fácil, né? Pode acordar tarde daqui a pouco, ou enfim, trabalha um dia, não trabalha outro, e não, muito pelo contrário, é uma vida muito diferente do que muitas pessoas acham. É só dar autógrafo, é só tirar foto e tudo mais. Não tem nada disso, né? Eu quero aproveitar e mostrar essa imagem agora, tu aí se preparando, ó, fazendo exercício, né? São exercícios, acredito que vocais, são exercícios também de expressão corporal, é isso? Exatamente. Isso tudo sempre tem que fazer antes de cada peça, cada trabalho? Algumas exigem um pouco mais de esforço. Nessa montagem foi feita em 2012 de um texto do Kafka, que eu montei, era um monólogo chamado Um Relato para uma Academia. Sim. Que contava a história de um símio que foi raptado por uma empresa de circo e lá pelas tantas ele se vê enjaulado e no decorrer dessa viagem pelo oceano ele aprende a falar. Misteriosamente ele aprende a falar e ele vira daí uma celebridade por todo o mundo. Então nessa montagem sim foram 2 meses de ensaios, manhã e tarde, fora leituras durante a noite que a gente fazia, né, de aprofundamento bibliográfico. Sim. E ali a gente faz um trabalho, sim, corporal e vocal, que é para ir quebrando um pouco com os trejeitos daquele ator. Então, esses exercícios corporais, ele é bom para a gente quebrar com aquele corpo mais cotidiano. Sim. Uma vez que era uma peça onde eu fazia um homem palestrante e o homem símio, né? Fazia também o macaco. Imagina, de certa forma, 2 personagens diferentes, porque é uma situação diferente, né? Exatamente, eram 2 personagens diferentes. Estamos falando da teledramaturgia, estamos falando também do teatro, né? E a gente vive uma época de crise, Luciano. E é ruim, é difícil para todo mundo, é complicado. Em épocas de crise como a de agora, né? Acredito que talvez os espetáculos possam ficar mais escassos, as contratações, enfim, tudo mais. É preciso ter mais criatividade do que em outros períodos? Ou não muda nada na vida de um ator ou na vida de quem pertence a uma companhia, por exemplo, a um grupo de teatro como você pertence? Olha, tem que ser criativo. Mas nessa época de crise não basta ser só criativo artisticamente. A gente também tem que ser engenhoso na parte de produção, na parte de venda e na parte de oferecer algo para que ele ainda seja atrativo. Porque a gente sabe que, infelizmente, em épocas de crise, de dificuldade financeira, infelizmente a gente ainda tem uma cultura que a parte artística ela fica um pouco... De lado. É a primeira que tipo assim, ó, mas nós não vamos, vamos ter que economizar, nós não vamos no teatro essa semana. Sim. Né? Esse mês não vai dar para ir no teatro. Sim. Então a gente sabe que é isso e os esforços são para que continue existindo as atividades culturais que a gente faz. Claro, como eu te falei, para continuar existindo, às vezes a gente tem que ter um joguinho de cintura ali nessa parte negocial. Afinal de contas, a gente trabalha profissionalmente com isso e a gente precisa ter esse recurso, né, para poder pagar as contas, né? E em crise, mais ainda. Exatamente. Claro que é uma pergunta, digamos, indiscreta. O ator hoje, ele em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até coloco no Brasil assim, ele é bem remunerado? Não, cara. Não. Por que não? Bom, não sei se é um tanto do envolvimento da classe mesmo, porque quando a gente resolve ser artista, resolve ser ator, a gente vem com uma série de pensamentos, de sensações do artista, da criação, né? Tudo que envolve a arte, ela é sempre algo que ela não cabe em si, né? A gente está sempre buscando, por mais que não se reinvente nada, não se invente nada de tão novo, a gente está sempre redescobrindo outras formas de agir, outras formas, outras percepções do mundo, e isso envolve tudo, né? Envolve a economia, envolve a sociedade, envolve o pessoal, envolve o psicológico, enfim, é um campo bem geral. E aí, cara, é difícil a gente se adaptar.
É difícil, às vezes, o artista se enquadrar num valor ou aceitar que aquele trabalho artístico dele pode virar um produto artístico até esse termo é complicado, até mesmo para comercialização. Entendo. Né? E a luta que eu faço junto com o Saca-Rolhas, que é a minha companhia de sempre, que me ajudou muito a ter isso daí. E que é assunto do nosso próximo bloco daqui a pouquinho. É isso aí. O que a gente faz é a gente tentar mesclar isso aí. A gente não perder o artístico, mas também trabalhar também essa parte mais comercializada para que a gente possa levar essa arte onde normalmente um teatro, alguma coisa mais artística ou mais cult não atinge tantas pessoas. Perfeito. Acredito que você já deva ter feito inúmeros trabalhos no teatro, daqui a pouco alguma coisa também para televisão. Sempre é muito também assim curioso para o público saber a mulher acabar fazendo o papel de um homem e o homem acabar fazendo o papel de uma mulher. Como é que é para você, como é que é para os teus colegas, como é que vocês lidam com isso, hein? A gente lida com muito bom humor, na verdade, né? A gente, como eu falei, como a gente está pensando sempre no todo, nessa parte das relações humanas, os bons atores eles estão sempre muito ligados a isso. Sim. E é sempre uma diversão, né? Tu tá acostumado a ver o teu colega, o ator ou a atriz ali, como sempre, com o seu gênero de nascença, e de repente poder brincar com outro gênero, fica sempre muito divertido. Né? Sim. Então, é muito difícil ou não? No caso não sei se colegas, mulheres relataram, mas é difícil fazer um homem e tal, o papel do homem. Ou colegas teus, ou até mesmo você, mas é difícil fazer uma mulher e tal. Como é que é isso? É muito complicado ou não? É um pouquinho complicadinho, mas no sentido de não tornar aquela atuação um escracho, né? Perfeito. Ou não cair simplesmente numa caricatura. Realmente, às vezes, na sutileza daquela atuação que vai revelar, nossa, ela parecia um homem. Sim. Ou, nossa, ele parecia mesmo uma mulher. Não dá para exagerar. Não dá para exagerar. A não ser que seja dentro de uma linguagem que já é propícia para ser escracho. Mas nós ali do Saca-Rolhas, a gente sempre procura ter um pouquinho de cuidado nisso aí para não exagerar e para não exagerar. Exatamente. Legal, olha só, nós vamos continuar daqui a pouquinho esse bate-papo com o Luciano Gabi, ator e produtor aqui de Santa Maria. O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minuto e na volta a gente volta do intervalo justamente para falar um pouco mais sobre a vida do Luciano e também sobre o Saca-Rolhas Teatro e Companhia, que é aí, digamos, o grupo, né, que ele leva, vai para cá, vai para lá e atua e que com certeza você aí de casa que está nos acompanhando, seja pela televisão ou pelo Unifra Online, nosso canal do YouTube, já deve ter com certeza acompanhado o trabalho deles. 1 minuto e já estaremos de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o programa Unifra Entrevista, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Você pode acompanhar nossa programação também pelo canal Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. O tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o teatro e a teledramaturgia em tempos de crise. Sobre este assunto a gente está recebendo o ator e produtor aqui de Santa Maria, Luciano Gabi, a quem nós mais gentilmente agradecemos a presença dele e por ter também aceito esse nosso convite. Olha só, Luciano, você tem um trabalho desenvolvido, no primeiro bloco até você acabou citando, né? O
o trabalho desenvolvido junto com outros atores, é o Saca-Rolhas Teatro e Companhia, né? Exato. Eu quero que você fale um pouco para todos nós sobre esse trabalho, mas antes, vamos acompanhar um trechinho de uma atuação de vocês na Feira do Livro de Santa Maria? O pessoal de casa vai acompanhar e nós vamos acompanhar aqui também para depois falar. A companhia apresenta um combão de histórias. Aperte o cinto, já vai começar. Um combão de histórias, vamos apresentar. Somos contadores de histórias, temos nossa conga bergamota. Nós atravessamos oceanos e chegamos lá do outro lado do mundo. Lá na Ásia. Mais precisamente, na China. Onde conhecemos um chinês que era protetor de dragões e contador de histórias. Meu Deus, mas o que vejo? Um galinheiro. Que deliciosa refeição eu terei se devorar um daqueles pintinhos. Uma frangota inteira. Ou seja, se vocês pegarem o livro, lerem aquela história que tem lá, vocês podem se transportar para qualquer lugar do planeta sem sair de casa. Então aproveitem, sempre leiam alguns livros para poder viajar. Isso porque nós vamos seguir viagem com a bergamota, não é mesmo? É isso aí. E outro dia a gente volta para contar mais histórias. Tchau, Muito legal mesmo. Eu até estava observando o público que estava acompanhando ali, tinha algumas crianças, mas os adultos atentos, assim, né? Cuidando, embora seja uma peça mais infantil, todo mundo cuidando, assim, né? Com os olhos atentos. Luciano, por favor, fala pra gente do trabalho do Saca-Rolhas, há quanto tempo existe, quantas pessoas pertencem ao Saca-Rolhas e tudo mais. Por favor, explica um pouco pra gente. Ok. O Saca-Rolhas, na verdade, ele é um sonho. Ele é um sonho de quase 20 anos, talvez 15, quase 15 anos a gente está com a companhia profissionalmente voltada para isso, para o trabalho artístico e cultural. Ele vem de um sonho do Jader Guterres, da Camila Borges, do Luciano Gabi. Posso citar ainda a Denise Copete, a minha Dinda do teatro, querida, atriz, produtora também. Que foi o sonho em a gente poder viver da nossa arte, viver das atuações cênicas, viver do que a gente acredita que a gente veio ao mundo para fazer. Sim. Né? E, então a gente ainda estava no curso das artes cênicas, na UFSM, e começou junto com o Jader, alguns contatos de rede social dele, começou a perguntar, já que ele fazia o curso das artes cênicas, se ele não faria algumas atuações em jantares, e logo ele fez, e em seguida começaram alguns convites para fazer alguma coisa em empresa, animação de festa de empresa. Aí daí um pouquinho já surgiu, no início era, vamos lá, tem a janta, vamos fazer junto para janta, para experienciar, começou a dar certo, daí um pouquinho começou a ter um cachê, daí um pouquinho a gente viu que a gente podia fazer aquilo acontecer, fazer aquilo dar certo. Criar uma companhia de teatro. E criar uma companhia de teatro. Sim. Bom, com o passar dos anos a gente foi desenvolvendo, porque a gente vem da faculdade de teatro, aí tu pensa, eu vou fazer teatro. É um curso de bacharelado, mas ele não prepara só os acadêmicos lá para tu fazer teatro. Na verdade, sim, o curso de bacharelado ele te prepara para tu ser um bacharel das artes cênicas. Perfeito. E foi dessa percepção nossa, a gente buscou então trabalhar dentro das artes cênicas, tudo que engloba a atuação de um ator bacharel, né? Então a gente começou a ter uma gama muito grande de atuação e junto com isso a vontade sempre de estar criando algo novo, de poder fazer uma releitura de algo cotidiano numa visão artística. Com isso a gente acabou desenvolvendo montes de trabalhos, assim, como eu falei, em empresas, em festas, em hospitais. Sim. E junto com isso a gente descobriu o teatro infantil. Sim. Vocês já fizeram um trabalho, por exemplo, para televisão, alguma coisa assim?
Fizemos. Você especificamente, você também? Sim, eu Você fiz. gosta mais do teatro, da televisão? Qual deles tu gosta de atuar mais, assim? Cara, eu sempre fui mais voltado para a parte do teatral mesmo. Para ter a resposta do público mais rápida ali, Pra instantânea? porque a resposta acontece ali, essa troca do artista com o espectador, com o público, para mim é uma coisa que me fascina, é uma coisa muito legal, sabe? Eu acho que ela me dá um sopro de vida, sabe? Essa troca, essa energia que esse rito teatral dá. Mas claro que hoje em dia é muito bacana também fazer televisão. Eu fiz recentemente o comercial do supermercado aqui e ficou marcado aqui. Sim. Eu moro até aqui perto, aqui na minha esquina ali assim, chegou uma época lá que não dava nem para aparecer nessa cara, que já saíam bem, né? Que o que eu quero dizer que são legais ambas as atividades, mas a televisão tu não tem uma resposta tão imediata como é no teatro, mas a resposta que tu tem fora dali, ela de fato ela é muito mais abrangente e acaba sendo legal. Não é naquele momento que tu tá vivenciando aquilo, porque às vezes passa uma semana, 10 dias que tu gravou e de repente surge e as pessoas começam a te reconhecer, né? Sim. E te saudar, Sim. E foi muito legal. Mas eu sou mais do teatro. Mais o teatro. O Jader ele já desenvolve mais algumas partes mais cinematográficas. Sim. Ele já foi premiado aqui no Festival de Cinema de Santa Maria. Isso. Mas como eu te falei, hoje em dia a gente não tem o que a gente não faz. Exato, justamente em tempos de crise. Ainda mais, justamente né? em tempos de crise. Você estava falando ali do saca-rolhas, geralmente tem mais essa característica, assim, a peça de teatro e infantil, né? E aí eu aproveito para te fazer uma pergunta. É melhor fazer a peça de teatro com aquele caráter mais adulto ou mais infantil mesmo? O que traz mais prazer para vocês ali para o grupo? Ou é igual mesmo? Olha, a entrega e o trabalho é o mesmo. Sim. Claro que às vezes tu vai pegar uma temática mais adulta, às vezes a gente vai estar abordando temas um pouco não tão leves, vamos dizer assim. Eu pergunto isso para você porque assim eu tenho a impressão de que para cativar a criança é mais fácil do que para cativar o adulto no teatro lá e tal. Não é mais ou menos isso ou a minha percepção daqui a pouco está um pouquinho equivocada? Eu acho que é bem parelho para cativar os dois. A diferença maior é que a criança ela não vai te mentir. Se ela não gostou daquilo que você fez, se ela não gostou daquela apresentação, ela vai revelar isso aí. Na hora. Né? Ela não está ainda toda em volta com essa vida adulta, todas essas máscaras sociais que às vezes a gente enfrenta. Mas, como eu falei, a criança, no teatro infantil, a gente busca esse lúdico, esse universo da criança, né? Então, sim, pode tudo, sim... Aquilo ali é um contato das crianças, tem muitos projetos que a gente trabalha aqui na cidade, de levar crianças que nunca foram ao teatro para assistir uma peça de teatro. Sim. Então, tem essa entrega ali e ela é um pouco mais suave, eu acho, porque, como tudo, né? A vida da criança, a vida infantil, ela é mais... Ela é mais inocente, ela é mais inocente, ela é mais leve. Claro que isso exige dos atores, exige de nós, dos saca-rolhas, que a gente também, quando a gente está no palco, que a gente deixe para trás toda essa parte que a vida adulta, do pagar conta, das responsabilidades da vida adulta, a gente também, um pouco, a gente tem que conseguir tirar isso para que a gente esteja no palco pleno e verdadeiro. Se não tiver verdadeiro, aquela criança, ela vai cobrar. Ela vai cobrar. Ela vai falar. E nunca dá para esquecer também, Luciano, que a criança de hoje é o teu público de amanhã, né? Então vocês também têm essa preocupação, inclusive a gente vê muito mais, a gente tem mais imagens para mostrar, geralmente a gente vê vocês mais trabalhando com a criançada, né? Atuando em peças infantis, assim, em histórias. Isso é uma preocupação, acredito que vocês tenham para já fomentar essa criança de hoje para que seja o público do teatro, da teledramaturgia de amanhã. Sem dúvida. Tem uma pessoa muito importante que sempre nos auxiliou a isso e nos ajudou a enxergar isso aí, que é a Rose Carneiro. Ela é uma produtora aqui de Santa Maria, da Tiro Produções Culturais. E mais de 10 anos atrás, ela nos convidou para fazer esse espetáculo, o Espetáculo das Invenções, dentro de um projeto que era para fomentar esse público infantil para que no futuro eles tenham esse alimento cultural como necessidade para a vida adulta deles, né? Que
Até hoje eu tenho pessoas que vão, amigos meus, de quase 40 anos, que foram esse ano no teatro pela primeira vez. Ou seja, era uma coisa que talvez antes não tinha tanta preocupação, e hoje em dia a gente já vê muito mais. Aqui no nosso mercado ele tem muita produção para teatro infantil, e eu acho que está voltado um pouco para isso, dessa parte de preparar essa criança para que ela, no futuro, ela tenha essa necessidade artística. E não só para o teatro daí, né? Sim. Que através desse despertar que começa na infância, ela queira ir visitar um museu, tenha vontade de ir no cinema, de assistir um bom filme. Então não é só voltado para o teatro, mas a gente utiliza essa nossa ferramenta para despertar esse gosto artístico e essa vontade da criança em seguir, né? Em seguir ali. Gostando. E aí, claro que em tempos de crise vocês já têm um público ali preparado também, cativado, né? Exatamente. O que é importante, né? Com certeza. Olha só, foi muito legal poder te receber aqui no estúdio. Mais uma vez eu agradeço, Luciano, você ter aceito esse nosso convite para participar do Unifra Entrevista. Espero que a gente possa contar com você mais vezes aqui. Com certeza, sempre que precisar, eu, o Saca-Rolhas, por favor, entre em contato com a gente, vai ser um prazer. Qual é a página do Saca-Rolhas? Tem a página do Saca-Rolhas no Facebook, que é Saca-Rolhas, Teatro e Companhia, e tem o nosso site, que é www.teatrosacarolhas.com.br, que fala um pouquinho dessas facetas das artes cênicas que a gente trabalha, do teatro infantil ao marketing, a intervenção, a performance, enfim, de tudo um pouco. Aonde a nossa arte nos levar, a gente vai estar com muito afinco lá e com prazer trabalhando. Legal. E olha só, nós também vamos estar com afinco trabalhando já na próxima semana com o Unifra Entrevista. A gente vai ficando por aqui. Então, na semana que vem a gente se encontra. Lembrando que você pode acompanhar este programa na íntegra nas reprises aqui da TV Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.